Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no livro São João, capítulo 3, bastante conhecido. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Glória a Deus. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem já achou, diga glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo de Deus. Quem nos dará a vitória é por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então nós leamos. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como podes um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar? Aleluia, Jesus. E as palmas bem alegres para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós sabemos que havia o grupo de fariseus e o grupo de saduceus, aonde os fariseus não concordavam com os saduceus, nem os saduceus com os fariseus. Por quê? Os fariseus criam, na ressurreição, os saduceus não. E esse homem chamado Nicodemos era o príncipe dos judeus, era o instrutor dos judeus, homem doutorado na lei, conhecia a lei de frente para trás e de trás para frente. Homem, meus amados irmãos, com as suas faculdades, homem que se doou aos estudos. Então, homem diante do homem, preparado para falar com o homem. Natural, era Nicodemos. Mas algo, meus amados irmãos, ali acontecia, que esses homens, com todas as letras que tinham, eles não conseguiam, meus amados irmãos, realizar o que estava acontecendo naquele momento em Israel. Porque, de repente, surge um homem lá no deserto pregando: raça de víboras, que era João Batista, arrependei-vos. Começou o evangelho do arrependimento por João Batista. E alguém, meus amados irmãos, vendo João Batista, ele com toda autoridade, homem, meus amados irmãos, que chegava diante do rei e apontava o erro do rei, apontava que não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão Filipe, quer dizer, o rei em adultério. João Batista ali, ele pregava: arrependei-vos, não é lícito. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Então, meus amados irmãos,
Então João Batista foi conhecido como um grande profeta. Tanto é que a palavra do Senhor nos afirma dizendo que eles, para prender João Batista, eles, meus amados irmãos, pensaram mais de 2 vezes, porque João Batista era reconhecido diante do povo. E naquela época, para pegar um profeta, meus amados irmãos, que era reconhecido diante do povo, era perigoso. Glória a Deus. Aleluia. Mas só que, meus amados irmãos, João Batista, eu já vou chegar aqui em Nicodemos. João Batista, ele pregava o evangelho do arrependimento e o evangelho do batismo nas águas. Louvado seja o teu nome. Mas de repente, meus amados irmãos, aparece aquele a qual João Batista preparou, meus amados irmãos, o caminho dele, que é o Senhor Jesus Cristo. Aparece, meus amados, já presenciando o primeiro milagre, transformando a água em vinho. Aleluia. Oh, que maravilha! E aqueles homens letrados, olha para isso, olha, eu já fiz toda a faculdade, eu já sei como deve servir a Deus, eles sempre prezavam o que eu vou falar aqui agora, nós guardamos o sábado, mas eles nunca viram presenciar milagre, meus amados irmãos. Aleluia, glória a Deus. E, de repente, João Batista aponta o erro do rei Herodes, com Herodita, né? E o próprio João Batista, ele manda procurar Jesus para perguntar: és tu mesmo, Jesus? Que até João Batista ficou maravilhado com as maravilhas que Jesus realizava. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Aí, como não só bastaste, João Batista apontava o dedo na cara do rei. Não é lícito possuir essa mulher, que essa mulher é mulher do seu irmão. Tu estás em adultério. Então, como eu falei, Jesus chega lá na festa, meus amados, nas bodas, no casamento, acaba o vinho, Jesus vai lá e presencia o vinho, meus amados irmãos, que de água se transformou vinho, o melhor vinho, o vinho sem álcool. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Aí, como não só bastasse, de repente Jesus está passando, entende bem, grava aí. João Batista apontou o dedo para Herodes e apontou o erro de Herodes. Agora, Jesus vai lá, multiplicou a água em vinho. Como não só bastasse, agora Jesus está passando, chega no templo, vê um monte de cambista lá, um monte de camelô lá, vendendo dentro da casa do Senhor. Jesus vai lá, derruba a mesa, solta os passarinhos, pega uma corda, bate assim, meus amados irmãos, e o povo fica atônito. Jesus fala: a minha casa é chamada casa de oração. Glória a Deus. Aleluia. Alguém fala, eu creio que alguém botou no coração, Nicodemo botou no coração, meu Deus, esse homem vem agora, João Batista vai lá e encara o rei. Esse homem vai na festa e faz um milagre tremendo que está notório. Todo mundo está atônito com um grande milagre. Agora esse homem entra dentro do templo, bota esses homens para correr. Meu Deus do céu, que evangelho é esse? Evangelho do arrependimento. Amém? Aleluia. Então, Nicodemos, com todas as instruções, sendo mestre, professor, doutor, eu tenho que estar com esse homem. Mas só que Nicodemos, meus amados irmãos, com a posição que ele estava, com, meus amados irmãos, por ele ser da classe, é que nós lemos aqui dos fariseus, ele jamais poderia deixar alguém ir até Jesus. Porque ele era o exemplo e alguém ia começar a murmurar. Então Nicodemos observou aonde Jesus estava logo de noite. Ou mandou alguém, e lá vai Nicodemos de noite, até Jesus. E Nicodemos chega até Jesus, já chega, meus amados irmãos, humildemente, né? Rabi, já chamando de professor, de mestre. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes,
se Deus não for com ele. Aí Jesus já entendeu que Nicodemos estava fazendo esta pergunta. Não era, meus amados irmãos, acerca de só Jesus fazer aquele mistério. Nicodemos queria saber como é que tu faz esses sinais. Só pode ser de Deus. Mas ele queria uma resposta. Ele queria que Jesus chegasse, meus amados irmãos, diante dele e falasse dessa forma. Ele queria que Jesus tinha uma forma, porque ele não era letrado, ele não era estudado. Ele estudou tanto que não sabia como fazer esses sinais. Eu creio, meus amados irmãos, que antes de Nicodemos chegar até Jesus, eu creio que ele lembrou lá no passado de Moisés, que aqueles homens bruxos lá fazia também os mesmos sinais que Moisés. E eu creio que ele tentou e não conseguiu. Por quê? Eles não iam na bruxaria. Amém? Aleluia. Então, meus amados, ele queria saber. E Jesus, já entendendo que Jesus tinha um dom tremendo da revelação, apesar dele ser próprio Deus, mas como homem, ele tinha um dom da revelação, ele já interpretou o entendimento. O que Nicodemos queria primeiro. Então ele chegou e falou, e respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Oh. Aleluia, Jesus. Maravilha. Já deu a resposta, Nicodemos. Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, letrado, ficou atônito. Ué, Senhor, como pode um homem velho nascer de novo? Porventura o homem vai voltar para o ventre da sua mãe para nascer? Aí Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, aleluia, de ter dito, necessário vos é nascer Deus de novo. Santo, poderoso. O que Jesus estava dizendo aqui para Nicodemos? Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava instruindo Nicodemos acerca do arrependimento, meus amados, acerca do novo homem, nascer da água. A água, meus amados irmãos, é o batismo por imersão, ali que está sepultando o velho homem. Aleluia. Deus santo. Está indo todos os pecados. Jesus quis dizer, Nicodemos, olha, se você nascer de novo, se você nascer da água e do Espírito, você vai ver o reino de Deus, você vai ter o poder de Deus, aleluia, você vai poder fazer Deus também com que os paralíticos andam, você vai ter autoridade de orar e Deus também transformar a água. Nicodemos, mas é necessário nascer de novo, é necessário você sair do seu ego, é necessário você sair, Nicodemos, do seu entendimento terreno, porque o que é carne, o que é espírito. A carne prende para o pecado. Qual é o pecado deste mundo? O pecado deste mundo é você se achar melhor do que os outros. Assim era Nicodemos. Qual é o pecado deste mundo? O pecado deste mundo é você tentar seduzir as pessoas com os prazeres deste mundo. Este é o pecado deste mundo. Mas aquele que nasce de novo se torna um novo homem, se torna uma nova mulher, recebe o Espírito de Deus, autoridade contra o câncer, autoridade contra a enfermidade, autoridade contra Satanás, autoridade contra a bruxaria, autoridade contra a magia negra, autoridade contra todo
todos os encantos, que entra para destruir lares, que entra para destruir casais, para destruir filhos. Quando nasce de novo, tem essa autoridade. Aleluia, eita, glória, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Santo, poderoso. Então, Jesus aqui já estava falando para Nicodemos: Nicodemos, a lei, Nicodemos, que você está, é a lei que não transforma o caráter do ser humano. A lei que você está, é a lei o que está acontecendo, Nicodemos, aí com seu povo, Nicodemos. É a lei que o povo de Roma está entrando, está dizimando o teu povo. O povo está pagando. Aí, Nicodemos, olha o povo pagando aí impostos caros, o povo gemendo. Esta é a sua lei. Mas aquele que entra na graça de Cristo, ele vive pela fé, porque ele é transformado pela água, pelo batismo, se arrepende. Meu Deus, o que eu fazia antes? Eu era um adúltero, eu era um vaidoso, eu era um idólatra, eu era tudo isso, mas hoje, Senhor, eu te sirvo de coração. O Espírito de Deus convence, porque o que é do Espírito é do Espírito. O que é do Espírito vive pela graça de Deus. Graça é favor, é salvação, favor não merecido. Vive, meus amados irmãos, só dependente de Deus. Não vive mais dependendo, meus amados, dos vícios. Não vive mais dependendo da prostituição. Não vive mais dependendo das vaidades sedutoras. Não vive mais dependendo das roupas escandalosas. Não vive mais dependendo de mentira. Não vive mais dependendo de suborno. Vive pelo Espírito de Deus. Vive pela verdade. Amém? Então, meus amados, glória, glória, glória a Deus. É o que eu estou dizendo para os irmãos, pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nicodemos achou a graça de Deus, que mais lá para frente vocês vão ver que Nicodemos se arrependeu, deixou, meus amados, todas as letras que ele tinha para servir o Deus vivo, para servir a graça. Agora Nicodemos entendia que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para salvar, meus amados, o mais vil pecador. Agora, se existisse mulher adúltera que se arrependesse, era digno agora, meus amados, de salvação. Não era digno mais de ser levado ao público, expiar do seu pecado e depois ser apedrejado. Que se arrependeu, entrou na graça de Deus. Jesus agora ensinou a Nicodemos que o evangelho não é viver mais, meus amados irmãos, pela vontade própria. O que a lei faz? A lei faz com que o homem tenha vontade própria. Que vontade própria é essa? Se você ler a lei todinha do Senhor, você vai ver que a lei sempre é vontade própria. Se você não cumprir um só ponto da lei, você pecou todas elas. E a lei faz com que o homem se justifique a si mesmo. Eu guardo a lei, eu ando na lei, eu tenho por pai Abraão, eu sou predestinado à salvação, então eu não preciso se humilhar, eu não preciso sair do meu ego, porque eu guardo a lei. Mas na graça do Senhor, o Senhor diz, meus amados irmãos, vai, dá tudo que você tem, vai lá e reparta para o pobre e me siga. Então o rico, meus amados irmãos, não quis devolver aquilo que ele comprou dos pobres. Então era a lei, ele tinha a lei, mas não tinha a graça. A graça é misericordiosa, a graça é o amor, a graça é benigna, a graça, meus amados irmãos, é aquilo: se você for misericordioso, o Senhor será misericordioso com você. Aleluia. Louvado seja glória a Deus.
Esse é o evangelho da graça, o evangelho que vive pela fé, o evangelho que quando você realmente nasce de novo, nasce da água e nasce do Espírito, você entende que agora você tem que viver para você e viver para o teu próximo. Você não pode viver só pensando em você, você vai pensar no teu próximo, porque diz a palavra do Senhor na graça: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e também a lei fala isso também. Então eles diziam que guardava a lei, mas a lei, meus amados irmãos, que favorecia eles, porque os grandes príncipes da lei aceitavam os subornos dos romanos, e o povo afligia. Mas a graça do Senhor, seja rico, seja pobre, tem que amar um ao outro. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. É a graça. A lei, meus amados, se nós não vigiarmos, nós acabamos voltando para a lei pensando que estamos na graça, quando nós achamos que um irmão ou que uma irmã já não tem mais jeito. Se não pecou contra o Espírito Santo, vale a pena orar, vale a pena jejuar em favor daquela pessoa, vale a pena se fazer até de tolo para ganhar aquele tolo, se fazer até de sábio para ganhar aquele sábio. Esta é a graça. A graça, se você quer ir para o céu, tu quer ver o seu próximo também ir para o céu. Louvado é o nome do Senhor. É isso que Deus estava instruindo a Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Então eu quero dizer para você, eu quero dizer para a igreja nesta tarde: os poderes de Deus já estão diante de você. Se realmente você nasceu da água, se realmente você nasceu do Espírito, Deus já te adotou dos poderes, das autoridades. Agora é só ir agora, levar o evangelho, pregar contra o pecado, pregar, orar contra o câncer, e o canceroso ser curado, o aidético ser curado, clamar a Deus, as pandemias cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Deus já te deu, é isso que Deus estava falando, Jesus estava falando para Nicodemos e está falando para nós nessa tarde. Por que temer diante da adversidade? Às vezes tem pessoas que falam: não, eu só vou pregar, eu só vou orar se eu receber tal dom. Meus amados, desde quando você levantou as mãos para o Senhor Jesus, o Espírito Santo entrou na tua vida, tu tem toda a autoridade. Agora usa de fé, porque o justo viverá da fé. Usa de fé que tu verás o milagre acontecer. É isso que Jesus falou para Nicodemos, e é isso que Jesus está falando conosco. Tu já tens autoridade. Maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então tu estás no evangelho da graça. Maravilhas. Na lei, se vocês olharem na lei, quem era consagrado? Rei que tinha o direito do Espírito de Deus entrar nele. Davi, até Saul, né? O Espírito Santo de Deus entrava neles e eles agiam pela vontade do Espírito. Na lei, os profetas eram levantados para falar, apontar o pecado ou absolver. Na lei, tinha o sacerdote que fazia os preparamentos ali, né, do sacrifício, e tinha o sumo sacerdote que fazia a expiação do pecado lá no Santo dos Santos. Na lei, era dependente de alguém, mas na graça, rasgou-se o véu. O Espírito Santo agora, está escrito lá no livro de Joel, se eu não me engano, é capítulo 2. O Espírito do Senhor, ele entra em todas a carne. O Espírito do Senhor dá autoridade sobre todo, que lá em Efésios ou Gálatas, que não me faz a memória, a palavra de Deus diz que o Senhor nos constituiu reis e sacerdote. Louvado é o nome do Senhor. Porque rei, você agora
agora tem o poder de você reinar sobre a tua vida pelo Espírito Santo, e você tem o poder de você também administrar a vida daqueles que estão iniciando. Você é sacerdote e sumo sacerdote porque você mesmo faz expiação do seu pecado, se humilhando e pedindo misericórdia a Deus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Santo, santo, santo és o Senhor. Deus maravilhoso. Isso quer servir a Deus. Mas para servir a Deus, temos que sair do mundo do pecado, irmãos. Temos que sair do mundo, meus amados, que satisfaz a carne, o mundo que satisfazia a Nicodemos. Nicodemos era aplaudido por ser doutor. Nicodemos, ele achava que não precisava se humilhar porque ele tinha o conhecimento, mas quando ele conheceu a graça, ele viu que ele precisava se humilhar, reconhecer que ele era dependente de Deus, que ele precisava de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que Nicodemos atendeu, que lá, meus amados irmãos, se eu não me engano, na crucificação aparece Nicodemos lá, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Nasceu de novo. Então nasce de novo, irmãos. Nasce da água e nasce do Espírito. O evangelho de João Batista só nascia da água. Mas o evangelho de Jesus, o próprio João Batista deu testemunho. Eu batizo com água, mas esse batizará com o Espírito e com fogo. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. E quando nós somos batizados, irmãos, com o Espírito Santo e com fogo, o próprio Espírito Santo faz nós termos nojo do pecado, faz nós termos, meus amados irmãos, o reconhecimento que é pecado, que é certo, que é errado. Aleluia. Pode ser que nós queremos endurecer o nosso coração e querer andar, não tem nada a ver, porque esse pastor prega de um jeito, lá prega de outro jeito, é lá que tá bom, porque lá vai falar a linguagem que você quer, mas no Evangelho da Graça é a linguagem que o Espírito Santo quer, tem que nascer de novo. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. E que Deus assim abençoe, amém? Que a palavra do Senhor fale melhor em cada coração, aquilo que a hora até permite, mas que o Senhor fale em cada coração, meus amados irmãos, e que Deus nos dê a graça, nos dê autoridade de nós vencermos o pecado, andarmos no natural de Deus, não inventar aquilo que não é verdade, porque o Evangelho já é verdade, irmãos. Aleluia. Por isso que Jesus falou, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amém? Amém. Segundo os historiadores, né? Existia um certo homem, que eu esqueci o nome dele, né? Mas se titulou como Buda. Esse Buda que é venerado na Índia, nos Orientes lá, né? Na Ásia, melhor dizendo, né? Na Índia, na China, no Japão. Esse Buda, segundo os historiadores, ele foi um jovem nobre, um jovem nascido de riqueza, teve uma esposa, uma boa família, mas ele não se satisfez com aquilo, entende bem? De ter tudo aquilo e ver povo ali sofrendo. E ele começou a buscar a verdade. Largou tudo e começou a buscar a verdade. Resumindo, aí ele formou uma verdade para ele, né? Do homem ser pacífico, do homem ajudar, do homem. Mas essa foi a verdade que ele arrumou para ele. Segundo alguns historiadores, dizem que quando Buda ele viu que ia morrer, ele pediu para não deixar ele morrer.
mas morreu. O que eu quero dizer com isso dentro desta palavra aqui, nascer de novo? Ele formou até uma verdade para ele. Uma verdade que satisfazia o ego dele e muitas vezes satisfazia o ego das pessoas, que ele teve muitos seguidores e muitos admiradores. Mas ele não nasceu de novo, então ele não pôde, meus amados irmãos, no dia que ele viu que ia morrer, ele não pôde ter a graça como aquele que nasce de novo, quando chega, meus amados irmãos, no dia da partida, que alguém, eu conheço testemunho que alguém falou, ó, já estou indo, estou vendo meu mestre. Aleluia, Glória a Isso é quem Deus. nasce de novo, irmãos. Deus maravilhoso. Quem busca a sua própria verdade, o seu próprio ego, quando chega no maior temor do mundo, que é a morte, eles, meus amados irmãos, vê que lutou em vão. Mas quem nasce de novo, vê que não, meus amados irmãos, lutou em vão. Vai vir luta, vai vir perseguição, vai. Alguém vai falar que você é doido, que você é fanático, que negócio é esse, que tem que deixar um monte de coisa para servir a Deus. Tem que deixar sim o costume do mundo, sim. É necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito, se tornar um novo homem e largar a velha mulher, o velho homem. Aleluia. Louvado seja Porque o teu senão, santo nome. quando chega no dia da morte, vai pedir, não deixa eu morrer. Quantos que tem na história que pedia para não deixar morrer? Mas morreu. Mas a Bíblia conta, segundo os historiadores também conta, que quando o apóstolo Paulo estava no caminho, meus amados, para ir para o sacrifício, ao invés dele chegar e parar, meus amados, e pedir pelo amor de Deus, não faça isso comigo, diz a palavra diz os historiadores, que no caminho ele continuava pregando, Nero, não adianta, se você não aceitar Jesus, você não vai ser salvo. Segundo historiadores, Paulo não conseguiu chegar, eles não conseguiram, melhor dizendo, levar Paulo até no lugar do sacrifício. No meio do caminho, Nero não aguentou a palavra de Deus e cortou o pescoço do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo não temeu a morte, porque ele sabia que naquela hora ele estava ganhando a vida, porque aquele que perder a vida por amor de Cristo, ganhará a vida. Aleluia. Mas quando não tem Cristo, você ganha fama. Como esses ganharam fama, ganharam os seguidores. Mas quando chegou na hora da morte, não deixam morrer. Sabe por causa de quê? Não ganharam vida, porque eles perderam a vida achando que estava ganhando. Mas nós ganhamos a vida perdendo ela para o mundo. Aleluia. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. Você que deixa a prostituição, você que deixa a vaidade, você que deixa a mentira, aí pro mundo está falando que desperdício, né? Eu já falei isso aqui, no trem, duas jovens, quando eu trabalhava no Rio de madrugada, duas jovens até bonitas, olharam para mim, eu já falei isso aqui, vou falar de novo, olharam para mim e falaram, puxa lá, é um gatinho, mas que desperdício, pena que é crente. Irmãos, por quê? Eu perdi para o mundo, mas ganhei para Cristo, amém? Aleluia, Jesus. Lá no mundo, quando você abandona o mundo de pecado, olha, às vezes vai levantar familiares, vai falar, para que isso? A pessoa agora mudou, meu Deus, está fanático. Os colegas, se você estuda, os colegas de escola, se tu vai para a faculdade, as pessoas da faculdade vai querer te incriminar, mas não sabe eles que agora que você está ganhando, você está perdendo o que eles acham que está ganhando, mas você está ganhando Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso que eu amo. Amém. Amém. Você já pensou? Um homem ser crucificado, saber que vai morrer e falar, ó, não sou digno, ó, não sou digno de morrer como meu mestre, me coloca de cabeça para baixo. Na hora da morte, não era para ficar apavorado?
Mas aquele que nasce de novo, meus amados irmãos, eu não vou dizer para você que às vezes no estalo assim, mas de repente o Espírito Santo vem e você fala, eu estou vendo os céus abertos como Estevão. Aleluia. Estou vendo o céu aberto. Louvado seja o teu nome, meu. Glória a Deus, Senhor. Então, Jesus falou, Nicodemos, carne é carne, espírito é espírito. Carne, Nicodemos, vai fazer as coisas da carne, vai fazer o que a carne pede, mas espírito vai fazer o que o espírito quer. O que o espírito quer? Que tu tenha autoridade para orar contra pessoas enfermas, que você tenha autoridade e sabedoria para ganhar alma para o reino de Deus. O que é espírito? Aleluia. O espírito vai te dar graça no tempo da adversidade. Se for para você perder a sua vida por amor a Cristo, você vai até perder a vida por amor a Cristo, mas não vai negar a verdade. Aleluia. Espírito. Louvado seja o teu nome. Amém? Amém, Jesus. Então, meus amados, vamos viver, continuar no Evangelho da Graça. Quem é santo, se santifique-se mais ainda. Continua se santificando, continua orando, continua jejuando e o mais importante, sempre reconhecendo que é pecador e sempre se humilhando, amém? Amém, Jesus. Porque sem humildade não herda do reino dos céus, amém? Amém. Então, sempre sendo humilde, sempre sendo compassível, sempre lutando para que as almas venham para os pés do Senhor. O que é lutar para as almas virem para os pés do Senhor? Você até mesmo gemer por ver alma no mundo, ver pessoas que se distanciaram do Evangelho e você gemer, Deus tem misericórdia, traz essa vida, Senhor, de novo. Irmãos, eu estava falando esses dias com meu filho Davi, Daniel, eu estava falando com ele que quando eu era de uma certa denominação porta larga, entrou uma pessoa que era afeminado homossexual, e eu, meus amados, comprei a briga daquele homem sexual. Ele caía terrivelmente endemoniado na igreja, e eu comecei a jejuar em favor dele, e o diabo, meus amados, percebeu que eu comecei a jejuar. Eu ia trabalhar na obra, eu ia em jejum, virava concreto em jejum em favor daquele homem. Eu entregava aquele homem, meus amados, na mão de Deus, até que, meus amados irmãos, o diabo começou a me afrontar. Eu entrava no ônibus, de repente passava aquele homem, o diabo falava, olha, não adianta, ele é meu, não adianta. E eu falava, irmão, assim mesmo, o diabo falando comigo, e eu não. Deus transforma o homossexual, Deus transforma e vai transformar, não adianta. Meus amados irmãos, olha, eu vou dizer para os irmãos, passou um tempo, eu saí, meus amados, dessa porta larga e entrei na igreja pentecostal, Deus amor, porta apertada, até então naquela época, porque agora o negócio está ficando meio feio, mas existe homem de Deus lá e mulher de Deus lá. Então, meus amados, eu entrei para a Deus amor e continuei naquele propósito. O que aconteceu? Ele saiu daquela porta larga, entrou numa porta lá que não era larga e não era estreita também. Já viu esse que vai lá e vem cá? Que Deus tem contra ela? Que está lá em Apocalipse, Deus tem contra ela? Aquele homossexual virou homem, aceitou Jesus, se batizou e casou. Amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Então Deus transforma, irmãos. Deus Santo, poderoso. Deus transforma. Mas só, meus amados irmãos, entende bem. Para uma pessoa dessa ficar na igreja, igreja, irmãos, porta larga, não liberta muito não, viu? Às vezes tem pessoa lá que se liberta pelo esforço da pessoa. Porque para você largar o seu ego, você tem que estar sempre naquela igreja, naquela denominação que sempre está assim, ó. Sempre está assim, ó. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Que você está sempre ouvindo a verdade. Glória a Deus. Agora, começou aquilo lá, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sabe o que aconteceu? Eu venci. Deus mostrou que há
que havia, meus amados irmãos, jeito sim que ele transforma o homossexual e faz o homossexual casar e ter filho. Mas aquele homem, às vezes, não estou julgando, mas às vezes, por ficar no evangelho mimimi, que esse evangelho é mimimi, um pé lá, um pé cá, aquele homem veio enfraquecer, largou a mulher e voltou à prática, até quando eu soube. Mas só que o diabo, meus amados, ele não me venceu. Agora ele estava na mão de quem ele estava lá. Porque, irmãos, nós não estamos aqui. Entra um homossexual aqui e aceita Jesus. Se eu ficar pregando um evangelho, que a pombagira, que isso é o que usa eles, a pombagira continua tendo poder na vida da pessoa, a pessoa vai se libertar? Mas o diabo vai. O diabo não luta para você sair da presença de Deus. O diabo não luta, meus amados irmãos, para mim voltar no velho homem. A gente não volta porque a gente vai lá, se quebra todo, jejua, ora, clama a Deus, foge mesmo do pecado, se humilha quando nós achamos. Esse é o evangelho. Agora, evangelho que chega, tá bom, já casou, tá bom. Não dar a comida sólida. No começo tem que ser mingau, no começo tem que ser legume. Mas, amados irmãos, quando chegar lá que a pessoa estruturou, agora tem que ser, meus amados irmãos, comida sólida. Tem que falar, tem que continuar largando a prática, os desejos da carne, o desejo de voltar a ser homossexual. Tem que continuar batendo contra o pecado. Glória a Deus. Não bate contra o pecado, a pessoa vai voltar para o pecado. Amém? Amém, Jesus. Mas que Deus transforma, transforma, amém? Então, por isso, nunca desfaz, irmãos, de uma lésbica, nunca se desfaz de um homossexual. Ora por ele, evangeliza, amém? Amém. Que Deus transforma. Irmãos, vocês vão achar até engraçado, é para testemunho. Foi, não sei se foi domingo, eu cheguei ali no supermercado ali, com a bicicleta, eu estava com a dificuldade, um homossexual chegou e falou assim, precisa de ajuda? Eu foi lá e me ajudou, obrigado. Mas sabe por causa de quê que ele fez isso, irmãos? Porque quando eu passo por ele, quando tem oportunidade, Jesus te ama. Tá entendendo? Agora, nós somos ganhadores de alma. Temos um novo nascimento. Passamos por essas pessoas. Não, irmãos, Deus te botou ovelha no meio de lobo para fazer os lobos se transformar em ovelha. Glória a Deus. Então não desfaz, irmãos. Amém? Amém. Tenta ganhar essas vidas para Jesus. Pede autoridade, Deus te deu autoridade, sabedoria. Vê se é de Deus. Vai lá nas comunidades, evangeliza. Isso é nascer de novo. Nicodemo só ficava, escondido, e quando foi ter com Jesus ainda foi escondido. Mas quando ele aceitou Jesus, entendeu o evangelho do nascer de novo, lá na crucificação de Jesus, Nicodemo estava lá agora em público, junto, meus amados. Esse é o evangelho do novo nascimento. Aleluia. Se nós nascemos de novo, evangelho, meus amados da graça, quer dizer de dentro para fora. A lei, eu sempre falo isso, a lei é dentro. Só estou aqui dentro aqui da lei. Não, o evangelho da graça. Você veio aqui, recebeu de graça e agora de graça você vai sair dando a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Amém? o nome. Amém, Jesus. Então sai desse teu ego, que isso pode te custar a tua salvação. Sai da tua vontade própria. Sai dessa corrente que te aprisiona. Você sabe que isso é pecado, sabe que Deus não se agrada. Então saia deste pecado enquanto é tempo. Amém? Amém. Irmãos, se for possível, faz igual a gente. Sai da rede social logo também. Amém? É verdade. Vai ficar recebendo cantada? Vai ficar recebendo nudez? Vai ficar recebendo nudez? Vai ficar vendo essas coisas? Se for possível, sai, irmãos. Deixa Deus te usar. Amém? Aleluia. Então bate palmas bem alegre para Jesus. Que Deus abençoe, amém? Fica a igreja de pé, vamos orar ao Senhor.
Soberano, eterno Deus, maravilhoso Pai que está no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, Deus, enche essa igreja do Teu Espírito Santo, enche essa igreja da Tua graça, ó Espírito Santo, enche a Tua igreja agora, derrama os dons do Teu Espírito Santo, para aqueles que estão buscando o dom. Deus, se tem alguém aqui, Senhor, buscando a confirmação, e se o Senhor já deu os dons, meu Pai, que o Senhor venha confirmar o dom agora, na vida da Tua serva, na vida dos Teus servos, Senhor, que já nasceram de novo, ó Pai, que já nasceram da água e nasceram do Espírito, ó Senhor Deus de poder, derrama o dom agora, Senhor, derrama, Senhor, derrama o dom da revelação, o dom da profecia, o dom da palavra, o dom de sabedoria de palavra, o dom da ciência, o dom de discernimento, Senhor, o dom da fé, meu Pai, derrama o dom do amor, Senhor, derrama o dom da sabedoria, derrama, Senhor, meu Deus, enche a Tua igreja do dom de maravilhas, do dom de cura, enche a Tua igreja do dom das visões, Senhor, enche, meu Deus, enche, Senhor, fala, meu Deus, fala, Espírito Santo, fala, lamate, prostou, orienta, deixa o Espírito Santo, deixa com o dom da revelação, deixa com o dom da visão, deixa com o dom de cura, deixa com o dom de discernimento, deixa, dá os dons, Senhor, dá os dons à Tua igreja, dá os dons à Tua igreja, Senhor, dá o dom de discernir o Espírito, Senhor, dá os dons da fé, Senhor, dá o dom, Senhor, de sabedoria e de ciência, enche a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia, Deus Santo. Quem crê na vitória, diga glórias. Pode sentar e cante bem alegre. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Jesus é bom, até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Jesus é bom, até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz. Cura os enfermos e expulsa Satanás. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz. Vem, Nicodemos! Cura os enfermos e expulsa Satanás. Amém! Que Deus abençoe, amém? Irmãos, Glória a Deus. pela revelação de Deus, e dentro da palavra de Deus, o Espírito Santo manda falar para a igreja nessa tarde, Aleluia. que Ele alvora a bandeira dele ao nosso favor, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus está alvorando a bandeira dele em nosso favor, então tome posse desta vitória, porque Deus está resolvendo causas aqui, amém? Palmas bem alegres para Jesus, glória a Deus, que Deus abençoe. Fica a igreja de pé, irmãos. Aleluia.
Glória a Deus. Fica a igreja de pé. Aqui tem irmão que Deus vai te presentear, né? Que é dom, é presente, com o dom da ciência, outro com o dom de cura, amém? Então confia no Senhor, amém? Glória a Deus. Então, nós iremos encerrar, amém? Diga, Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha Venha ao teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.